Muito boa noite, senhoras e senhores. Mais um No Fix, No Profit, um podcast sobre empreendedorismo. Mais uma vez, estamos aqui um pouco improvisado, nas constantes chuvas aqui na Bahia, nós estamos tendo vários problemas aqui na nossa empresa. Não chegou a alagar, só que nós precisamos fazer algumas manutenções, alguns reparos, e aí tivemos problema com a outra TV, com o nosso cenário, mas não podemos deixar de estarmos aqui juntos toda quinta-feira à noite para trazer conteúdo relevante para os senhores e para as senhoras. Hoje, uma convidada para lá de especial, como todos que já passaram por aqui, só que essa é para falar de marketing digital, uma coisa que não é moda, é o presente, é o futuro, e tem bastante autoridade para falar sobre o assunto. Sem mais delongas, quero trazer aqui para vocês Jaqueline Nunes, senhoras e senhores. Uma honra ser convidada do Saul. Falei, vou até arrumar um cenário aqui, dar uma limpada nele, passar um perfume para estar decente nessa live. Falando em cenário, você está onde já? Porque assim, é impossível acompanhar você. Eu já desisti. Eu te ligo num dia, quando você responde, você já está em outro lugar. Quando eu te ligo de novo, você já está em outro lugar. Onde que você está agora? Saul, é engraçado isso, porque eu tinha um planejamento na minha vida de algumas coisas que eu queria. E quando eu comecei a fazer mentoria profissional, já trazendo para o lado profissional, o primeiro item que eu coloquei ali é que eu queria ter liberdade geográfica. E rapidamente, assim, quando eu coloquei como objetivo, como foco na minha vida e trabalhei para isso, em menos de 3 meses eu consegui. Então, hoje, na verdade, eu moro em Cuiabá, porém, atendo muito em Rondonópolis também, mas atendo também empresas em São Paulo e por aí vai. Então, hoje a gente está onde precisa estar, na verdade, e quando dá tempo a gente ainda aproveita para passear, né? Mas não tem dado muito, não. Na verdade, a gente aproveita da forma como a gente escolheu viver, né, Jaque? Exatamente, exatamente. Cada um, acho que ter um planejamento e buscar o que você quer é prioridade, né? Quando a gente coloca isso no papel e corre atrás disso, sempre dá certo. Na verdade, eu tenho experiência com isso na minha vida. Sim, aquela última vez, não foi a última vez que nós nos falamos, mas quando eu estava em Campos do Jordão, você também não, você estava viajando a trabalho, não foi? Nos falamos ali naquela ocasião? Ó, eu tô com um projeto no Rio de Janeiro, né? Que é um projeto bem bacana. É um projeto gigantesco, mas que está nascendo ainda, então a longo prazo acredito que ele vai destacar. Então, eu sempre estou indo para o Rio, tenho que estar indo, né, para fazer parte desse projeto. Aí tem a empresa que a gente está atendendo em São Paulo, tem na Bahia aí, tem em Rondonópolis. Então hoje eu acabo ficando no meio das empresas que eu estou, porque eu acredito que o marketing ele não adianta. É legal o online, é legal para caramba, mas se eu não estou dentro da empresa do meu cliente, se eu não entendo o que ele está passando ali no dia a dia, não tem como a gente, sabe, falar a mesma língua. Então, não que eu precise trabalhar dentro da empresa, mas eu acho que isso é prioridade, estar perto do cliente. E, além disso, quando dá tempo, tipo, que vou ter uma viagem para fazer a passeio, eu vou, porém, trabalhando. Acho que a mochila melhor que eu tenho é do notebook, não é da mala. E aí ele já vai ali, em qualquer lugar a gente consegue trabalhar, graças a Deus. Então, mas eu não lembro, eu lembro que provavelmente últimos lugares que eu fui foi para São Paulo, que tem um outro projeto também que a gente está fazendo de lançamento lá, além do nosso cliente. Então, eu fui umas 3, 4 vezes para lá, seguida, e Rio de Janeiro, e teve mais algum outro lugar, mas eu não me recordo agora. Eu acredito que foi em São Paulo. Não, você não tava, eu estava, né, em Campos do Jordão ali, então eu acredito que era no Rio de Janeiro, que aí É um projeto muito legal que a gente vai estar fazendo, que mais para frente a gente pode falar melhor disso, que ainda não nasceu, a gente está fazendo o esqueleto dele, sabe? Então tem desde roteiro, tem desde de uma série aí bem legal. A importância do calor humano que você tem falado não é só pelo networking, não é só para a tomada de decisões, que
pandemia mostrou que, de fato, o online precisa estar presente nas nossas vidas, só que nada vai substituir, de fato, a troca de interação ali, né? Mas, além disso, uma coisa que você falou aí agora que eu gostei, que eu gostaria de chamar a atenção, é quando você vai até o cliente, quando você está na empresa do cliente, a importância de entender como que funciona, porque isso acontece muito comigo. Eu posso ter todas as informações de processos, todas as informações financeiras, se eu não for para dentro da empresa e ficar algumas horas ali para entender o jeito que eles falam, o jeito que eles comunicam, o momento que eles atendem o cliente, que o cliente chega e não está, e por que que não está. Eu acho que isso, na sua área de atuação, é muito importante, porque o teu planejamento parte disso também, né? Sim, até porque, ó, vamos supor, você deu um exemplo bem legal aí, que até inclui, né, no que você já faz dentro das empresas. Por exemplo, se você, na sua profissão, se você deixa redondinho as finanças, o investimento da empresa, mas a comunicação entre o funcionário e o cliente não está assertiva, não vai adiantar nada ele ter um puto de um planejamento foda, investimento, um planejamento de empreendedorismo legal, se ali não está tendo um vínculo. Então, ele vai cada vez mais perdendo o cliente e deixando de ganhar. A mesma coisa no nosso planejamento. Quando eu traço um planejamento para o cliente, eu tenho uma expectativa de números, né? De vendas, de alcance, tem todo um estudo que a gente faz ali por trás. Se eu não sento com ele e pergunto, tá, e aí, quais foram os números? Aí, beleza. Aí, o primeiro ponto é deixar isso acontecer naturalmente, né? O segundo ponto, a gente analisa e vê que não chegou nos números. Então, peraí. Será que é o nosso planejamento que não está correto, que nós precisamos refazer? Será que a gente está levando o cliente até na porta e ele não está entrando por algo, pela forma da fachada, que não comunica com o público, pela forma do garçom que seja estar comunicando com ele, ou pela forma de venda que não está sendo acessível com a linguagem do público? Enfim, tem diversas outras. Então, não adianta a gente fazer uma campanha legal, uma campanha foda, gastar um dinheiro de investimento alto aí, se todo o processo não está no mesmo engajamento. Não adianta nada. Então, eu costumo falar que quando você faz uma campanha, você está dentro de uma campanha, você tem trabalho todos os dias, porque você precisa ver os números. Né? A mesma coisa, acho que acredito que na sua área, se você não está ligado nos números diariamente, a hora que der merda, dá merda de uma vez. Aí o cliente, o que o cliente vai falar? Pô, você não fez seu trabalho. Então, e aí tem publicitário que fala, mas eu estou levando o cliente na sua porta. Tá bom, mas ele não está tendo resultado, e aí? Né? Hoje eu vejo assim, eu até brinco na minha consultoria empresarial que eu faço, cara, eu quero que o meu cliente tenha resultado. Não é porque ele está me pagando por mês e aí eu faço o meu trabalho e deixo, de forma alguma. Se eu puder ir lá, pegar no pé dele e falar, cara, e aí? E o que você me prometeu? Cadê? É muito necessário. Eu acho que é isso que você falou, de estar perto, de entender o que eu posso fazer para melhorar. Tem coisas que nem é da nossa área. Eu acho que eu já vi você dando exemplo disso, né? Tem coisas que nem é da nossa área, mas que se a gente não mexer, a nossa área pode ser prejudicada, né? Dentro da empresa. Sim, com certeza é prejudicada. Eu lembro do Alisson Ribas. Você conhece ele? Ou você já ouviu falar? Um economista de Rondonópolis. Eu peguei isso do Alisson, porque assim, o Alisson é meu mentor. Já falei isso diversas vezes e continuo a falar sempre que existe a possibilidade. E a diferença do Alisson economista para os outros que eu conheci é que era inacreditável. Ele ia para as empresas, ele não era só o analista financeiro das empresas. Se tivesse que ser o cara do estoque, ele ia ser. Se tivesse o cara que compra o pão, ele saía para comprar. Se tivesse o cara que estava ali para bater o papo com o cliente, ele seria o cara. Ele iria ser tudo dentro da empresa, sabe? Ele só tinha hora para chegar, ele não tinha hora para sair. Ele chegava com a mochilinha de notebook dele também. E às vezes nós chegávamos às 7 horas, saía 11h30, meio-dia do cliente. É a mesma coisa do empresário, é a mesma coisa de quando o cara é empresário e ele precisa saber de todo o sistema de que acontece, né? Essa semana eu falei com alguém sobre isso, alguém que é dono de empresa, e em alguma parte faltou alguém, faltou alguma coisa e ele não sabia o que fazer. Aí eu falei assim, peraí,
você é dono da empresa e essa parte aqui você não sabe fazer? Porque eu tenho um funcionário. Eu falei, tá aí agora. Né? Então, se você não faz parte de entender toda a lógica da empresa e do que você está atendendo, vai adiantar. Alguma hora vai dar errado. Vai dar errado. Sempre dá, porque nós trouxemos aqui a Yuli também, né? Não sei se você chegou a acompanhar o episódio, e ela falou muito sobre isso. Né? Então, chega um determinado momento que você é o marketing, o primeiro momento, né? Digamos assim, da empresa. Você é o marketing, você é o planejamento, você é o setor financeiro, você é o setor comercial, você é tudo. É cansativo e você não consegue dar o segundo passo na sua empresa se você continuar a ser tudo isso. Só que você precisa ser, porque até o ponto de você ter pessoas chaves nesses departamentos, alguém vai ter que ter ensinado. Nada melhor do que o dono. Exatamente. Então, e não tem problema depois, é óbvio que futuramente a ideia é que você não seja, porque eu penso em negócios escaláveis, né? Negócios que você vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas você precisa saber, porque se uma hora adoeceu, não tem alguém para colocar no lugar, não, a minha empresa não vai fechar hoje ou uma semana porque não tem ninguém. Eu tenho alguém ou eu mesmo vou lá e faço, né? Isso aí acho que é prioridade dentro da empresa. E isso nos seus planejamentos que você faz para os seus clientes, né? Que muitos devem estar pensando que é só um planejamento de campanhas ou uma marca, né? A partir de brand ali. Você coloca dentro do teu planejamento todas as áreas da empresa que serão, digamos assim, afetadas, e não afetadas porque é algo ruim, é porque para isso acontecer nós vamos precisar, estou te mostrando aqui que a parte do comercial, do administrativo, do RH vai ser essa, ou não, você foca no brand, nas campanhas publicitárias e conversa com o proprietário sobre como que a equipe vai desenvolver aquilo. Então, a gente, dentro de campanhas, a gente tem uma lista, eu até estava estudando isso ontem, para ver mais, né? Mas assim, a gente tem muitas campanhas, tem campanha institucional, tem campanha de venda, tem campanha, enfim, tem vários tipos de campanha, tem as maiores. Então, quando a gente vai fazer uma campanha, a primeira coisa que eu procuro entender qual é a dor do meu cliente, né? Entendi qual é a dor, qual é o objetivo, onde nós precisamos chegar. Preciso vender mais. Não preciso vender mais, já vendi o suficiente, mas preciso destacar esse lançamento. Então, tudo depende do que, né? Porque, por exemplo, eu tenho clientes que ele não vai vender pela internet, porque precisa de uma segurança, a pessoa precisa entender o negócio no tete a tete, mas ao mesmo tempo ele precisa estar bem posicionado na internet, porque na hora que alguém falar dele, a primeira coisa que vai ser feita é pesquisar na internet ou em qualquer outro meio, né, da comunicação. Então, a campanha depende muito do quê? Para quê? Né? Se é um estilo de venda, por exemplo, a gente vai vender. Como a gente vai vender? A primeira pergunta que você faz é para quem? Quem é o meu público? E aí, a partir desse momento, que geralmente você pode fazer em várias pessoas, não precisa ser necessariamente só o planejamento, você monta essa estratégia e todo mundo precisa falar a mesma língua, né? Desde do funcionário da empresa, porque imagina assim, esses dias eu estava conversando com um publicitário que falou sobre isso. Ele trouxe um arquétipo para a marca, ele fez um rebranding da marca, mudou a marca toda e trouxe um arquétipo. Só que era um cara, o arquétipo dele, se eu não me engano, era algo que tinha autoridade, que mandava, que era a pessoa foda ali. E aí, no meio do caminho, o cara virou e falou assim, olha, minha esposa falou que não gostou disso. Porque o meu funcionário também falou que não gostou disso. Aí mais fulano falou. Aí, automaticamente, você já entende que o cara não abraçou a marca dele. Porque se ele tem esse know-how assim de tipo, não, o meu arquétipo sou eu que mando, eu tenho autoridade. Se o funcionário chegar e falar para ele, nossa, mas a sua marca ficou assim, assim. Ele falou, não, a resposta viável dele seria, a minha marca ficou assim por causa disso, disso. Pronto, mudou. Então, a linguagem, ela tem que ser comunicativa em qualquer parte. Não adianta você comunicar de um jeito, a sua esposa de outro, seu funcionário de... Aí é o que a gente vê diariamente, né?
Que é o planejamento e a ação nunca de fato acontece. Porque assim, tem muita gente que hoje é social media, que faz planejamento de redes sociais, que não estudou a essência da empresa, né? Que não, tipo assim, eu só preciso fazer post, só preciso fazer post, só preciso fazer post. E aí você não segue essa linha de um planejamento. E sem contar que o planejamento de qualquer campanha, ela tem que ter uma introdução do início, ali subindo, como se fosse um projeto, igual qualquer outro. Você começa explicando, mas dando a introdução do que vai ser feito. Ali no meio você começa a explicar um pouco, e aqui no meio mesmo, você lança a campanha por inteiro. E aí você vai decorrendo, né? É como se fosse uma linha de tempo, eu costumo dizer. Mas não, e tem todo uma estrutura para se fazer. Um exemplo, agora à tarde, eu não sei se você chegou a ver, eu falei um pouquinho sobre isso. Nós temos algumas ideias de lançamentos para lançar aí, e eu vi que a internet estava, se você reparar, a internet está muita coisa, muita informação, muita coisa acontecendo. Nós estamos agora, está rolando aquela festa da GK, né? A farofa da GK, Exato. sei lá. O ano passado, eles foram líderes em tudo, em Twitter, em pesquisa, em Google, Instagram, em views, em tudo. Então, tinha uma expectativa, inclusive eu, como publicitária, tinha uma expectativa de um alcance gigantesco. Só que qual que foi o erro, entre aspas? Nós estamos na Copa do Mundo. O brasileiro é apaixonado por futebol, cara. O brasileiro, você falou de futebol, o jogo, a gente está ansioso pelo jogo de sexta-feira já calculando onde vai assistir, com quem vai assistir. Então, se você pegar e colocar isso no ar, eu não vi 5% do que eu vi o ano passado nas redes sociais. E a estratégia dela está absurdamente maravilhosa. Ela está com a Globoplay, ela está com a MTV, ela está com o Instagram em patrocínio dela, ela está com patrocínio de hotel, avião, sabe, coisa assim. Todos os shows dela tá passando ao vivo na MTV. Olha o alcance. Dos shows que tá na festa. Não era uma festa que reunia famosos? O que Exato. Para você ver onde ela chegou. E fora que ela tá com os maiores digitais influencer de grande quantidade dentro da festa. No entanto, eu vi 5% do que eu vi o ano passado, mas porque a nossa linguagem, até acabar a Copa, vai ser Copa do Mundo. Então, qualquer coisa que eu ouse lançar é para gastar dinheiro. Meu alcance vai ser menos de 10% do que seria em um outro momento, entendeu? Então, até isso a gente precisa pensar. Igual nas eleições. Você ouvia falar de outra coisa? Parece que, não só na vida pessoal, parece que na internet criam-se essas bolhas e assim, cara, vamos fazer um planejamento que esquece, foca aqui. Isso é exato. A gente tem prova disso, né? A gente colocou na Fix um post sobre as campanhas e o alcance que nós tivemos. Porque a gente estava... Desculpe te interrompendo, a gente produzindo conteúdo e falando muito, porque eu falo isso, as operações aqui da nossa empresa, né, é tudo muito ativo. Então, nós estamos nas redes sociais, mas eu faço centenas de ligações por dia. Eu faço aí entre 60 e 90, 110, 120 ligações por dia. O WhatsApp o tempo inteiro, né, por conta das operações. Só que aí, quando nós fomos por esse conteúdo na política, aí eu falei, o que tem que ser produzido? Pega aqui uma parte da bolsa do que está acontecendo aqui e vamos falar sobre isso. Beleza, foi um conteúdo que para nós era um conteúdo normal, fácil de falar, fácil de lidar. Quando eu vi o alcance, eu falei, cara, que maluquice é essa? Para mim seria um assunto como outro qualquer, não, né? Você até mencionou, não é. A internet, de certa forma, ela tem o poder de trazer curiosidade sobre o que está acontecendo no momento. Então, é óbvio que isso não tem que ser a base, nunca,
Imagina, se for fazer a base toda a vida em cima do que está acontecendo no dia a dia. Não existe, você não vai ter uma base. Mas você precisa aproveitar o tempo inteiro isso que acontece toda hora. Né? Obviamente que depende do que você quer, do seu conteúdo, do que você quer produzir ou do que você vende. Mas isso é muito legal fazer isso, quando você aproveita o que a gente fala que é surfando na onda, né? Quando você pega, você vê o alcance que bate, é gigantesco. Mas, assim, isso vale para tudo ou só porque, assim, quando nós estamos falando de política, quando nós estamos falando de Copa do Mundo, são eventos e aí entra a famosa lei da economia de oferta, demanda e escassez, né? Quanto mais escasso, quanto mais raro tende a ser um produto ou serviço, maior vai ter o teu valor. Então, uma Copa do Mundo, uma política, ela acontece de 4 a 4 anos, a presidencial, por exemplo. Uhum. Então, espera-se que naquele ano da Copa, naquele ano da política, esteja campanhas direcionadas ou não, cara. Se o mundo está falando guerra da Ucrânia. É meio que assim, é uma coisa. Aí eu não sei explicar, mas eu acho que é algo algoritmo da internet mesmo, sabe? Porque é muito relativo. De repente, algo que você acha, você faz que você acha que não vai ter alcance nenhum, é algo que dá o boom. Aí você fala, mas né? Por exemplo, olha que louco. Eu não sei se você lembra, mas provavelmente você viu o comercial do Itaú da virada do ano agora que passou, desse último ano, que era aquela menininha que ela soletra. Ela soletra, tipo, aí uma atriz bem de idade mais velha pergunta para ela sobre felicidade. Com certeza você viu. Foi uma das propagandas que mais teve alcance, assim. Tipo assim, foi o boom da internet. Foi o boom. Depois eu te mando ela é maravilhosa. O Dudu pode até colocar ela aí para a galera. Eu não sei dizer. Talvez eu me recordo. Você falou felicidade, talvez sim. É porque as propagandas do Itaú, ela... branquinha, loirinha, que ela fica, ela fala, ela vai soletrando as coisas. E eu sei que essa menininha é uma digital influencer, que a mãe trabalha com ela, né, e faz ali o uso da imagem, e aí o Itaú fez uma propaganda com ela. Cara, o boom da propaganda foi 3 dias. Foi uma campanha que durou 3 dias, porém, foi um alcance gigantesco. Foi uma propaganda que mais teve alcance nos últimos tempos em relação a isso, porque ela foi para a TV, na TV a galera compartilhou no digital, nas redes sociais e tudo mais. Antes da pandemia, e há um tempo atrás, uma propaganda ela era de sucesso quando ela ficava meses e meses e você repetia ela e você... Ixi, caiu. Sumiu para mim. Hã? Agora voltou, é que você tinha sumido aqui a tela. E aí, por exemplo, a do Bombril lá, lembra do Carequinha? Não, essa é da nossa adolescência. Ficou vendo aquele carequinha. Foram anos, né? Muitos anos. Muitos anos. Então, e era assim, hoje não dá para você fazer a mesma coisa sempre. Hoje vai ser um boom de 3 dias que você vai alcançar o que você alcançaria em 3 meses, 6 meses, mas é isso, passou e qual que é o próximo? Então, hoje a gente trabalha muito mais, e assim, o risco de alcance é muito, muito mais difícil, porque você está brigando o tempo inteiro por um espaço, vamos dizer assim. Por um espaço que ficou muito caro, né, Jaco? Por mais que a internet seja barata e a escala seja gigantesca, às vezes as cifras elas são astronômicas, né? Por exemplo, Super Bowl, para você passar ali 6 segundos, milhões e milhões de dólares. A internet, ela ainda hoje é a mais barata, o tráfego pago, né? Que é você impulsionar, patrocinar ali tanto no Facebook quanto no Instagram. É o meio mais barato que nós temos como mídia online. Porém, se você não faz bem feito com um profissional, por mais que seja mais barato, você vai jogar 100% do seu dinheiro fora. Exemplo, eu tenho um exemplo de uma agência que eu trabalhei e que a cliente investiu 5 mil reais em tráfego pago por uma campanha que estava acontecendo dentro de um mês e o cara não sabia o que estava fazendo e o cliente é exclusivamente de uma cidade, de Mato Grosso. E o cara deixou aberto a campanha, ela foi toda para São Paulo. Então, o que adianta eu ter uma empresa em Rondonópolis, por exemplo, e divulgar para São Paulo?
né? Não é algo que vendia online, é produto que você ia na loja, comprava e retirava. Então, dependendo do profissional que você tem, algo que seria a melhor estratégia vira. Então, Jaque, por isso que explica, falando em tráfego pago, explica para a gente melhor essa diferença, porque assim, o tráfego pago é quando você paga para entregar para um público específico, certo? você já ouviu a frase pago para ser visto? Isso, pago para ser visto, exatamente. Só que aonde que está o momento em que você acerta e aonde que está o momento que você erra, ao ponto de ter uma empresa em Rondonópolis que não vende online, só vende para Rondonópolis e minha campanha está aparecendo para o cara lá de São Paulo. Simplesmente é o profissional que faz. É o cara responsável por fazer essa configuração. Quando você configura, você pode, por exemplo, se eu tenho hoje rodando uma campanha pessoal que é de vendas online para o Brasil inteiro, porque qualquer pessoa em qualquer lugar pode comprar esse produto e ok, eu só preciso atingir um determinado público, né? Então eu vou definir lá quem que é meu público. Ah, meu público é de 30 a 50 anos, a 60 anos, meu público é mulher. Então, tá, eu vou definindo isso. O que, que eu quero que o meu público, no meu caso, que o meu público precisa pesquisar? Sobre ganhar dinheiro, sobre empreendedorismo, sobre fazer renda extra. Se ele pesquisar isso em qualquer lugar, automaticamente a minha propaganda vai para ele. Porque o algoritmo entende que ele é meu público. Porque eu defini isso nas configurações. Entendeu? Então, é Entendi. isso. Então, agora, por exemplo, as empresas que nós trabalhamos hoje em Rondonópolis, por exemplo, um restaurante, eu não tenho como divulgar para fora de Rondonópolis. Para que ele vai alcançar Cuiabá? Não faz sentido, nem para posicionamento de marca, porque ele não vai estar em Cuiabá. Ao contrário, se o dono chegar em mim um dia e falar, Jaque, estou pensando em abrir em Cuiabá Franquia. uma franquia. Aí você começa a mandar para Cuiabá. Quando a empresa, essa estratégia eu usei em uma das minhas empresas no início, quando você já está no mercado sem estar, quando você chega, você já é grande, você já é relevante, porque já ouviram falar, já te viram. E o nosso cérebro, quando você vê uma marca muitas vezes, eu estudei isso e posso pesquisar depois e trazer. Mas quando você vê uma quantidade X de vezes no seu cérebro, ele registra. Então é como se fosse, tipo assim, eu vi a marca Fix. Vi uma vez, passou, no outdoor que seja. Aí abri na internet, vi aqui, passou. Quarta vez, vi, passou, não vê nada. Quando alguém chegar, não preciso ver novamente, mas se você chega em mim e falar, já quero te apresentar a Fix. Aí eu, putz, velho, a minha forma de receber é outra, porque o meu cérebro já está preparado inconscientemente com o nome da sua marca. Então tem gente que fala, outdoor não tem como eu medir resultado. Não tem mesmo. Se você quiser medir, é a última coisa que você vai medir, cara. Não é para isso. Mas se você precisar de um posicionamento de marca e for um lugar que a pessoa passa ali diariamente, você está fazendo um trabalho gigantesco. E é a mesma coisa o tráfego pago. Quando você não tem venda, mas você faz um tráfego pago batendo na. Imagina você ver 3 vezes por dia uma propaganda. E você consegue fazer isso pelo tráfego pago. Você coloca lá, cada dia aparecer 2 vezes para a pessoa. Dentro de 7 dias aparecer 15 vezes. Mano, você vê 15, ou você vai xingar a marca ou você vai comprar. Um dos dois. Você falando isso, eu acho que tem uma relação com. Não tem nada a ver com marketing digital em si, mas essa correlação entre o brand ficar na cabeça da pessoa, direcionando até chegar o momento em que ela vai comprar. Nós vimos isso num filme que ele foi estrelado pelo Will Smith e a Robbie Margot, em que eles são que eles juntam com várias pessoas para poder roubar joias, roubar carteiras, roubar as pessoas. Uhum. Golpe duplo, golpe duplo. Sim, eu vi alguma coisa, mas não cheguei a assistir. Não, não chegou a assistir? Não. Enfim, né, eles são um casal do filme, ele ensina tudo para ela. E aí chega um determinado momento que eles vão assistir vamos supor, um jogo lá do Super. Não é o Super Bowl, né? Uhum. Mas é um jogo de futebol americano. E aí, um dos parceiros dele tá em campo, no campo de reservas. Aí o que ele acontece? O Will Smith, não me recordo o nome dos personagens agora. O Will Smith vai nesse jogo,
porque ele sabe que tem um cara lá multimilionário que é apostador. Eu vi. Né? E aí ele cara começa vai falar. Uhum. Ele começa a apostar com a própria Robbie ali, a gente vai começar a apostar ali, e aquele cara ali vai se interessar e vai vir apostar. Aí ele perde milhões de propósito para chegar no golpe final, que é... Então, fala para mim, então, você vai pensar em um número de algum jogador que está em campo, e se eu falar em número, eu quebro a banca aqui, eu fico com tudo. Ele já tinha feito o roteiro inteiro para o cara falar aquele número. Exatamente, tipo assim, o cara ficou no número, se não me engano, era 55. Aí ele deu um jeito do cara ficar no quarto 55, ele estava no 55º andar, ele viu o número 55 assim umas 15 vezes durante o dia dele. Exatamente. Aí na hora que ele pega o binóculo, na hora que ele pega o binóculos, que ele olha para o campo, que ele vê o 55, ele dá uma risadinha. Não é possível que o meu cérebro vai fazer eu ganhar fácil assim. Aí quando ele fala 55, ele perde. É exatamente isso. Exatamente isso. Nosso cérebro, ele trabalha inconsciente dessa forma, e por isso que tem palavras. Aí quando você começa a estudar um pouco mais sobre publicidade, você entende as palavras que você não deve usar, você entende o caminho que você traça, de que forma falar para chegar naquilo. Eu faço uma mentoria digital com um rapaz muito legal, muito massa, o Rafa, e ele fala o seguinte, nós nunca oferecemos nosso produto, nós deixamos as pessoas terem desejo por ele. E é muito massa, porque a ideia é essa mesmo. Quando você quer vender algo, sempre ali mostrando valor, mostrando preço, compra. Nós estamos cheios disso. Há muitos anos isso funcionou muito, né? Eram as campanhas que mais se usavam. Mas hoje não. Hoje, se você não achar um gatilho ali para trazer desejo, para mostrar, ó, pode ser que você não consiga, pode ser que acabe, né? Mas isso de forma sutil. Se você falar assim também, a pessoa já, opa, então quero saber. São formas que você traz o cérebro da pessoa, opa, acho que eu preciso disso aí, hein? Acho que eu preciso disso aí. A primeira empresa que nós abrimos, a gente fez esse trabalho inverso. Antes de ter o produto, nós divulgamos por mais de 6 meses, né? Em tudo, em evento, em patrocinado, em lugares, tudo sem imaginar, até panfleto. Na época, a gente fez com os meus eventos. E aí, antes de ter o produto no mercado, as pessoas perguntavam, onde que eu acho para comprar? Onde que eu acho para comprar? Então, a gente criou o desejo antes de ter o produto. Então, quando chegou, foi muito mais fácil, né? Só que, assim, você explicar isso para um empresário, você falar que isso demanda tempo, que precisa educar o seu público de certa forma, é difícil, porque eles querem resultado do dia para a noite. Tanto que hoje eu não fecho o contrato se não for no mínimo 6 meses, porque eu sei que dentro de 6 meses a gente pode garantir um resultado melhor, porém, menos eu corro o risco de não conseguir alinhar, né? Entender o público, falar a linguagem dele, fazer esse inconsciente funcionar, ter o posicionamento de marca. Então, demora um tempo para isso acontecer, quando você pega uma empresa que nunca teve, né? No caso. Isso que eu queria te perguntar, Jaque. O quão tem sido difícil nessa parte de planejamento, porque tem muitos empresários que ainda são presos àquela programação de post em redes sociais, que até tem uma frase bacana da área de vocês, né? Post não paga conta. Nem curtida. Nem curtida paga conta. Então, assim, qual que é o ponto que você precisa... O quão difícil tem sido você explicar, você demonstrar através dos seus planejamentos que não é a quantidade de posts, não é a quantidade de curtidas ou comentários que vai alavancar a tua venda, que vai fazer com que você apareça em Cuiabá, já que você está querendo abrir uma franquia lá. É uma certa constância na área X. E para isso nós precisamos, no mínimo, de um semestre ou de um trimestre de planejamento. O quanto tem sido complexo explicar isso para eles e eles aceitarem? É muito difícil, e além de ser muito difícil, eu vou te dar um exemplo de algo que aconteceu aqui. Nós fizemos uma campanha aqui em Cuiabá esse penúltimo mês,
e nós tínhamos uma meta de 4 milhões, 4 bilhões, imagina, que beleza, sobrar dinheiro. Mas era de quase 4 milhões e nós chegamos a 3 e pouquinho. Só que assim, aí entra o orgulho do publicitário, né? Não, peraí, vamos analisar isso aqui. Ué. Por que nós não batemos? Né? Porque tudo que eu falei, ó, vamos fazer isso. O empresário falou, vamos fazer isso, vamos, fizemos tudo, bonitinho, conforme eu tinha pedido para ser feito. Não bateu. Pegamos os números, peraí, vamos olhar os números do que está acontecendo, onde foi o erro. Sabe o que nós descobrimos? O mercado não estava bom para ninguém. E se não tivesse tido uma campanha tão agressiva, essa pessoa não tinha conseguido bater metade do que nós fizemos. Só que aí é que tá, como que você explica isso para o cliente? A minha sorte é que esse cliente, ele está muito ligado ao comércio, está muito ligado aos números, está muito ligado à economia, e aí nós fomos pesquisa de fora mesmo, em concorrente, tipo, como que tá as vendas? Todo mundo ruim, porque a gente teve problema que fechou as BRs, né? Então, sim, não chegou material. Nós tivemos problemas que quando veio a eleição, o Lula ganhou, a galera se reteve para comprar. Então, foi bem mesmo. Muito. Então, assim, era algo que se não tivesse, que foi a mesma coisa da Farofa GK. Nós lançamos uma campanha que não tinha como ser em outro momento, porque era o mês anual que acontece, e ao mesmo tempo a gente foi, e aí, no fim, graças a Deus, o nosso cliente falou, cara, que bom que nós fizemos, senão nós não teríamos batido metade, né, das vendas. Então, assim, aí vai muito o cara confiar em você. Eu, graças a Deus, nunca precisei ir atrás de cliente. Então, quando alguém chega em mim, eu tenho uma reunião presencial, né? Vou até a pessoa, converso, e aí eu mostro todo o cenário. Desde isso, ó, pode acontecer isso, é isso, nossa estratégia para. Primeiro eu estudo. Eu nunca vou numa reunião se eu não tiver estudado a empresa, não entender o negócio dele, não tentar entender onde tem uma falha, onde é o ponto melhor dele, sabe? Então eu já chego lá meio que armada para conquistar ele, mas não conquistar de miguezinho, mas para conquistar dentro do que eu vi, do planejamento mesmo, sabe? E aí a minha estratégia é essa, cara, eu não consigo fazer milagre, né? Milagre não tem como. Eu já falei isso várias vezes nas reuniões, ó, não consigo fazer milagre, mas a gente, com um trabalho assim, a gente consegue chegar aqui. Porque é meio que lógica, sabe? Sabe roteiro? Que se você fizer a tarefa de casa, não tem como dar errado? Tive uma reunião com um cara em São Paulo, é a agência que cuida do Geraldo Rufino, você deve conhecer. Acabei virando amiga dele, nós fomos para lá, tivemos reunião. Do Geraldo Rufino? Com a empresa dele. Ele não tem uma empresa de peças de caminhões lá? Sim, de reciclagem. A agência dele é lá dentro. E aí ele estava lá também, mas não que era com ele, mas ele estava. Mas você chegou a conhecê-lo? Sim. Ele é uma pessoa incrível, né? Sim. Recebeu a gente, tudo mais. E aí o publicitário dele, e aí eu estava com planejamento e algumas dúvidas, e aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, eu tenho um planejamento assim, porque o cara está no mercado na minha frente tem pelo menos uns 15 anos, né? O cara cuida do Geraldo Rufino, olha onde o cara chegou, né? Quem sou eu para não pedir conselho para um cara desse? E aí eu falei, da humildade, né, Jaque? Não é nem humildade, cara, mas os caras são bons mesmo, sabe? E aí eu peguei e abri o meu planejamento para ele. Eu falei, ó, eu tenho um planejamento com isso aqui, dessa forma. Aí abri assim. Eu falei, dentro de um ano, você acha que a gente alcança esse objetivo? Ele falou, Jaque, se você fizer o dever de casa, que é o seu planejamento corretíssimo, dentro de um ano não tem como dar errado, a não ser que você pare. Então, assim, o que eu vi com a experiência dele? Se você faz o que o roteiro manda, se você tem uma estratégia bem feita de marketing a longo prazo, que não é por milagre, não tem como dar errado. Sabe? Não tem como, porque é aquela coisa. Por exemplo, aquela digital influencer maior ganhou o prêmio agora em Hollywood hoje. A Virgínia. Perguntaram para ela, né, na entrevista.
Perguntaram para ela bem assim, a gente queria entender como que foi a virada de chave, né, do seu sucesso, do dia para a noite, de você virar um digital influencer. Ela virou e falou bem assim, como que é? Do dia para a noite? Ela falou, eu faço isso tem 2 anos, todos os dias. Não foi do dia para a noite. Então, assim, antes dela ser conhecida, ela fez um roteiro bonitinho por 2 anos para chegar ali. Então, é a mesma coisa para qualquer produto, para qualquer empresa, para qualquer coisa. Se você não tiver um tempo hábil para fazer ali, para trabalhar, eu tenho uma empresa que eu trabalho, que eu atendo até hoje, que nós pegamos ele com 2.000 seguidores. Hoje nós já estamos chegando a quase 13, sem nenhum centavo comprado de seguidores. Mas por quê? Foi a longo prazo. Foi diariamente trabalhando, todos os dias, fazendo conteúdo, fazendo estratégia, e aquilo outro. Agora, beleza, você tem 30 mil reais, quer acelerar esse processo? É muito mais fácil. E foi uma das coisas que o Leno me falou também, que é o publicitário do Geraldo Rufino. Ele falou, se você tiver um caminhão de dinheiro, a gente faz em 2 meses. A gente faz milagre, entre aspas, né? Que aí entra a estratégia, desde você pagar para ser um palestrante, desde você pagar um patrocinado para alcançar o Brasil inteiro, enfim. Mas não é o caso, pelo menos da maioria que eu atendo. Eles não vão dispor, e nem acho que tem que ser assim, né? Um caminhão de dinheiro. Mas respondendo a sua pergunta, é muito falando isso que eu estou falando. Cara, não é da noite para o dia. Aí eu mostro exemplos, mostro esse roteiro que nós precisamos, mostro que nós precisamos educar a audiência dele primeiro. É tudo uma conversa. Aí vai do cara confiar ou não, né? Aí não tem muito como provar diferente para ele. Tudo é um processo longo, extenso, que precisa, né, desse planejamento que você tem mencionado ao longo da nossa conversa, mas também existe aquelas campanhas que aí, vamos assim, foge um pouco do controle, né? Que até vocês não conseguem entender do porquê que deu tão certo. Exato. Né? O Thiago Nigo, essa uma vez. O Thiago Nigo uma vez comentou isso, ele fez uma... não sei se ele meteu 100 mil pessoas na live dele, aquelas lives que ele faz lá às 5h30 da manhã. Uhum. E aí ele... Foi quando ele começou a questionar, ele tem até um relato dele, quando ele começou a questionar Deus. Né? Não que ele não acreditasse, mas ele falou assim, pô, então se você existe, me dá um sinal daqui 7 dias. Aí ele falou que o sinal veio no 8º. E aí o que ele aprendeu? Deus falando assim para ele, eu não tenho que te provar que eu existo, mas eu vou te provar que eu existo no 8º dia para te mostrar que é no meu tempo e não no seu. Não como você quer. Exatamente. E aí ele falando assim do algoritmo, cara, eu entendi o algoritmo, eu dissequei o algoritmo, nós trabalhamos o marketing em cima disso e tipo, tava planejando ali 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, deu 100 mil pessoas. Então, assim, a gente não consegue entender até hoje o que aconteceu. Né? Isso volta lá atrás, em algum momento que eu te respondi sobre isso, que a gente não consegue, de fato, entender o algoritmo. Do nada, ele muda o tempo inteiro. Tem dia que meu Instagram bate quase 1.000 visualizações no Store, tem dia que bate 100. Aí você fala, mas o que eu fiz de errado hoje? Será que eu não pentei o cabelo, né? Eu ia falar agora, não coloquei meu charme aqui, né, aqui para todo mundo ver. Nem é isso, porque se ele não entregou, a pessoa pelo menos abriria, mas ele não foi entregue, né? Então, assim, aí o que acontece isso? Pelo menos no meu caso. Aconteceu isso? Espera aí, vou pesquisar. Tem alguma coisa acontecendo? O Instagram mudou o algoritmo? Aí você fica ali o tempo inteiro. É isso que eu te falei, que é o de ficar cuidando números, né? Porque, e aí se tem uma trend que se você fizer, aumenta o alcance. Infelizmente, a gente tem que andar na roda. Eu costumo falar que a gente não precisa inventar a roda já existe. A gente só precisa estar nela. Né? O Caíto fala muito isso, né? Cara, para de querer inventar a roda o tempo inteiro, para de querer criar o pão o tempo inteiro, já está aí, só faz uma coisa melhor. Exatamente, né? Exatamente. E é por isso que eu te falo, se você fizer o que a roda manda por 1 ano, só se for muito ruim. Aí... E como que você chega para o empresário e fala, nós tínhamos orçamento, ele foi trabalhado, foi feito planejamento, mas, cara, estuda um pouco mais. Ou então, o seu produto, seu serviço não é bom.
Cara, eu tô com um cliente. Já chegou a algum ponto de você ter que falar isso, já? Não, mas olha esse, eu tô com um cliente que a gente está trabalhando tem 3 meses. O produto dele é maravilhoso, o conteúdo dele é maravilhoso. Eu, particularmente, toda reunião eu fico assim, cara, que legal isso aqui, dá pra gente fazer um monte de coisa. Mas assim, depende muito dele, né? Os vídeos, o conteúdo tem que ser ele, porque ele tem uma autoridade incrível no que ele faz, ele sabe muito mais do que eu, particularmente, não conheço nenhum profissional em Rondonópolis tão bom quanto ele, né? Só que assim, depende dele. Então ele não gosta de gravar vídeo, mas às vezes ele grava. Então, assim, se eu conseguisse que um cara desse fizesse 2, 3 vídeos por semana, cara, nossa senhora. Mas aí entendeu? Assim, a última reunião que eu tive com ele, eu falei para ele bem assim, ele falou bem assim, que eu chamei ele, ele falou, é sobre pagamento? Eu falei, não é sobre pagamento, cara, eu não quero nem saber do pagamento, eu só quero que a coisa funcione. Pode dar um spoiler? Qual é o setor dele? Saúde. Ah, tá. O pessoal tem um pouco, não vou dizer de medo, mas é porque, não sei se você vai concordar comigo, você tem um cliente do setor de saúde, o mercado meio que trata eles como um bonequinho perfeito, de família, assim. Que é legal. Qual que É é o difícil. diferencial? Um dia eu falei para ele bem assim, eu falei para ele, cara, alguma coisa que eu ouvia sempre alguém dizer, e eu comentei na reunião, e ele me falou desde antes da criação do homem. Ele foi explicando, o comportamento. Sumiu aí? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, perfeitamente. Aí ele falou: o comportamento do ser humano hoje é esse, porque lá na criação do homem aconteceu isso, e o hormônio trabalha dessa forma, assim, 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 e eu. Caralho, faz muito sentido, velho. Então, assim, são coisas que eu, que não tenho interesse, entre aspas, sobre o assunto, ficaria parada para ver. Imagina se isso acontecesse diariamente ou 2 vezes por semana que fosse, né? Mas aí eu não tenho a autonomia de fazer acontecer, nesse caso, né? Como, por exemplo, eu tenho um outro cliente que é da área de restaurante que eu tenho livre acesso para fazer na hora e tal, então o alcance nosso é gigantesco, porque acontece independente do dono, independente de funcionário, independente de qualquer coisa. Uhum. Então aí vai do que o cara quer, né? Ou de que forma a gente vai trabalhar. Entendi. Mas tem coisa que eu fico triste porque eu vejo assim um potencial, sabe? Eu falo, cara, queria tanto que isso, mas Não dá para fazer tudo sozinho, né? Hoje particularmente, eu estou aqui sozinho, estou com muita dificuldade para fazer, mas nós acho temos que a um Alessandra fez de compromisso. propósito, viu? A Alessandra falou: eu vou deixar só para ele sofrer hoje. Cara, assim, todas as pessoas que fazem parte não estão disponíveis de fato hoje. E aí, aquela coisa, antes de entrar com você e faz uma coisa, faz outra, e muda cenário, porque a TV, né, conforme eu já falei ali, tá chovendo muito aqui na Bahia, já, que você não tem noção. Me dá Aqui um. tá um calor, cara. Não, hoje aqui, essa semana tá um pouco insuportável. Mas assim, foi até bom, porque tá difícil achar os profissionais na área para fazer as manutenções. É final de ano, vem da ressaca política, entra na Copa e o Pois pessoal foi não. Natal, Carnaval. Em março a gente volta a trabalhar. A gente viu, né? A gente vírgula, né? E aí eu falei, não, cara, tem que acontecer. De algum jeito tem que acontecer, né? E antes de falar contigo, eu tava até vendo uns cortes de um jornalista esportivo que eu gosto muito, e aí ele critica muito a. Eu ia te perguntar também sobre isso agora. Ele critica muito a função do digital influence. Uhum. Não a pessoa, não os famosos que influenciam as pessoas a comprar um produto, serviço ou seguir uma determinada marca. Uhum. Mas a profissão digital influence, né? Ele falou assim, cara, eu não concordo, porque assim, para mim te influenciar, eu preciso ser relevante. Então eu não posso simplesmente acordar do nada na minha casa e falar assim, cara, eu vou influenciar pessoas. Quem é você? Não, eu vou influenciar pessoas. Eu sou bonita, eu sou bonita, não sei, vou influenciar. E aí eu estava assistindo esse corte aqui, e aí ele falando, né, dessa constância e da internet. Assim, a internet só mostra o lado bom, aquilo que todo mundo quer ver. E aí eu falei, não,
A Jaque, é dificílimo falar com a Jaque. E vai acontecer, nem que seja dentro do carro com o meu celular, mas vai acontecer, né? E em relação à digital influência, como que ela ou ele entra no seu planejamento para posicionamento de marca, para vender mais um produto e serviço? Você concorda com esse jornalista que o digital influencer só pode ser alguém que já tem algo muito consolidado na vida e por isso que ele vai influenciar pessoas ou não? Acho que assim, não tem como, por exemplo, eu me definir como digital influencer. Eu posso querer fazer isso, mas quem que vai comprar a ideia? A partir do momento que alguém compra a ideia, é porque ela já se sentiu que tem relevância ali. Por exemplo, você acha que uma empresa vai investir em algo que ela não vê? Tudo bem, pode ser que não saiba, mas que vai investir em um digital influencer que ele não tem relevância para a marca dele? Logicamente não, né? Então, assim, eu acho que é um ponto de vista, na minha opinião, que não diria 100% errado, mas que ele não soube analisar de fato. Porque não tem como, isso que eu estou te falando, eu acordar e falar, eu sou um digital influencer, vou influenciar pessoas. Não, é meio que natural, sabe? Se você tentar fazer isso à força, não dá certo. Não vai dar certo, não vai ter um engajamento legal. Então, eu trabalho muito com digital influencer, mas também depende muito da estratégia. Eu costumo analisar perfis, né? Por exemplo, se eu vou trabalhar com uma empresa de alimentação saudável, de alimentação fitness, eu preciso, a digital influencer que vai fazer isso para mim, tem que ser da área. Tem que ser alguém que é nutricionista, alguém que fala sobre isso, alguém que é apaixonado por exercício físico, alguém que come saudável diariamente. Porque imagina se eu pego alguém lá que todo dia come um Burger King, toma 2 litros de coca e uma pizza à noite. Qual a relevância essa pessoa vai ter sobre o meu cliente de comida saudável? Né? Então, pode falar. Olha, não, né? É porque você está falando isso e eu vi um caso que não, tomara que seja fake news, eu espero que seja, porque assim é daqueles absurdos que não dá para acreditar. Como que o ser humano ele é sem limites. O rei do fígado cru, não sei se você viu isso. Não. Cara, um cara assim, do tempo das cavernas, bombadão, gigantesco, com a barbona, e ele só comia coisas cruas, tipo fígado cru, testículo cru. Aí ele montou uma empresa tipo de suplementos alimentares com base nesse tipo de dieta. Depois você pesquisa para você ver, tipo assim, ele tinha uma renda, ele e a esposa dele anual de R$900 mil. Ele passou a faturar no ano 525 milhões. Caramba! E eu falei assim, gente, como assim? Aparece um cara lá, gigantesco, que fala que ele é das cavernas e ele come tudo cru. Aí, por isso, você vai comprar o suplemento alimentar dele. Como que isso acontece, Jaco? Fala para mim, como que as pessoas conseguem, não sei se é ser enganadas ao ponto do ridículo. Mas aí eu vou te responder isso facilmente, mas muito fácil. Responda porque eu estou sem a resposta. Um exemplo, o político, ele é formado para falar daquela forma, ele é formado para usar a gravata da cor que ele usa, ele é formado para usar o terno da marca que ele usa, ele é formado para usar um sapato com a sola usada para dizer que ele é trabalhador. Tudo ele é formado. Você tem noção, eu trabalhei numa campanha política que as camisas que eles usaram os 30 dias foram mandadas fazer por conta da forma que ele tinha que se apresentar. Eu tô rindo de nervoso. Cara, para você conhecer um político de verdade que você vai votar, seja presidente há mais tempo, né? Presidente, por exemplo, você tem que pesquisar a vida dele no mínimo 5 anos atrás. Porque, por exemplo, o cara que ele tá pensando em se candidatar para presidente no próximo, ele já tem um marqueteiro do lado dele falando o que ele tem que fazer.
qual que vai ser a postura dele, como ele vai agir com a esposa dele em lugares abertos, em lugares públicos, como ele vai comunicar, ele vai ser o cara que abraça. Eu falei sobre isso, sobre a diferença de marketing político do Bolsonaro e do Lula. Cara, eles são, né? Você viu? Então é isso. É a mesma coisa quando você vai criar uma marca. Você nesse caso, desse cara, você cria um personagem ali, e aí eu volto no que eu falei: é um roteiro. E se você seguir o roteiro, não tem como dar errado. Por mais que você... Pronto, por mais que você tá lubridiando a pessoa, ele seguiu um roteiro. Vai seguir um roteiro. Vai seguir, ó, tem cara, se você pegar um planejamento de lançamento hoje em dia, até o bom dia do cara é da forma que tem que. Ele é ensaiado para falar daquela forma. Sabe, ó, o seu bom dia vai ser com isso, isso, isso. É tudo desenhado, tudo. E aí é muito fácil enganar as pessoas, né? Eu sou revoltada com política, porque eu conheço o marketing político como funciona, e as pessoas compram aquilo, e eu falo, gente, pelo amor de Deus, gente, é só estuda. Pega assim, ó, pega biografia de fulano 5 anos atrás. Você vai falar, uai, mas não tá condizendo com quem ele é hoje. Por quê? Né? Não tá condizendo com lá no palanque o que ele falou. Por quê? Aí é que tá. Pode falar. Não, mas você falando de política aí, é porque eu acredito que o Brasil já... A política no Brasil, eu tenho comentado muito isso com as pessoas, virou meio que torcida organizada. Nossa, nem me fala. Sabe? Não é mais... Não significa mais torcer para o Corinthians. Não, Né? é uma guerra, né? É uma guerra, torcer para o Flamengo. Se perder, eu quero outro time de fato foi melhor. O Pedro não jogou bem, o Renato Augusto. A questão não é essa mais. A questão é: eu sou da torcida organizada. Eu preciso te odiar, porque você não faz parte da minha bolha. Mas eu te falar, isso foi estrategicamente feito, tá? Só para você entender, deixando bem claro, eu não tenho posição sobre política, graças a Deus, por conta de ter estudado, saber como funciona. Então você isentona. Você isentona. Não, eu tô falando aqui para entrar na polarização. Então quer dizer que você vai deixar tudo que está acontecendo aí, Jaqueline. Eu vou deixar a porra explodir, tô nem aí. Mas enfim. Até perdi a linha do que eu estava falando, cara. Mas só para você entender um marketing que foi muito bem usado. Quando a gente pegar para estudar o marketing político do Lula, quando ele ganhou lá atrás, era maravilhoso, porque o que acontece? A gente vem do FHC, né? E era o quê? Era a elite, né, que tinha um poder, que de certa forma tinha um dinheiro ali, e os trabalhadores viviam duas formas. E aí, o que o Lula vem? O que o marketing dele fala? Fala, gente, eu vou abraçar o pobre. Vem comigo que o pobre tem vez, vem comigo que o trabalhador tem vez, vem comigo que a gente vai ser feliz. Foi essa a campanha que ele fez lá atrás. Tanto a do PT era essa, né? E deu certo, porque as pessoas precisavam ouvir aquilo, né? E ouviram e abraçaram. Quando o Bolsonaro vem e ganha, o que ele viu que precisava ser dito? E aí foi um estudo muito bem feito de um publicitário também. Ele viu que duas coisas que ele aproveitou que foi maravilhoso: a bandeira do Brasil. Vamos abraçar a bandeira. Segunda coisa, família. O Lula não fala de família, o Lula fala de pobreza, ele não fala de família. Então, a família, eu tenho um gancho aqui que eu posso pegar. Outra coisa, temos corrupção. Vamos falar, então, sobre corrupção zero. Então, ele pegou essa junção que eu sempre falo que era a carência naquela época que o Brasil tinha e usou maravilhosamente bem, porque foi tudo pensado, calculado e feito. Então, beleza. Além disso, o que o Bolsonaro fez muito bem? Ele não criou pessoas para votar nele, ele criou fã. Quando você é fã, você faz qualquer coisa por ele, cara. Você se joga na frente do caminhão, você quer invadir palco. Ou então você vai pro Rock in Rio de fralda, para não ter que ir no banheiro. Tipo isso. É outra coisa que eu tendo a não acreditar. Eu não consigo acreditar nisso. Mas, enfim, continue, por favor. Então, e foi muito estrategicamente, qualquer coisa que o Bolsonaro falar, as pessoas vão acatar, porque ele criou um fanatismo por ele.
entende? Da mesma forma que antes dele, o PT fez isso também. Quem vota no PT até hoje abraça a bandeira como se fosse, né, a única verdade absoluta. Então, isso tudo é estrategicamente pensado e calculado, é um roteiro que você faz. Então, é o que eu falei, a gente põe no inconsciente coisas que a gente nem sabe. É colocado no nosso inconsciente, que é o que acontece quando um barbudo vende, sei lá quantos bilhões. Sim, assim, trazendo agora para a ciência e religião, para mim nada vem do acaso, nada. Existe uma força maior por trás disso, só que tem coisas que sim, a teoria da evolução se faz verdade, né? É o que a gente falou, você faz um planejamento, né? Você bateu a meta, só que assim, extrapolou muito a meta. Você não consegue entender por que, ok, não estamos reclamando não, mas assim, eu não consigo entender como era para ter 20 mil pessoas e deu 100. Mas isso são os acasos. Na minha opinião, Mas assim, isso aí, pra, na minha. Pode falar. não, só para concluir, na minha opinião, a grande maioria das coisas na nossa vida profissional e pessoal, ela é rigorosamente planejada e calculada. Aí você falando de política, né? Zero paixões aqui, tanto para um lado para o outro, estamos aqui debatendo um tema importante. Você falando de política, um bordão que eu tenho certeza, você vai poder falar, confirmar ou não, que eu tenho certeza que foi do marketing do PT, era da picanha e da cerveja. E as pessoas que eu conheci, que eu conheço, que votaram no PT, elas falavam da picanha e da cerveja não como uma metáfora. Elas falavam sim que a vida era melhor, que os preços eram menores, que se comia melhor, que se vivia melhor na época do PT. Então, a picanha e a cerveja não era uma metáfora. Se passado a campanha, eu já vi que quem votou no PT fala, é difícil explicar para as pessoas que picanha e cerveja era uma metáfora. Então, assim, aí eu falei, gente, não tem 3 meses isso? Como assim o discurso já se inverteu? Então, realmente, é tudo planejado, tudo de forma calculada em todos os cenários, tanto na política como na empresarial, como tudo. É tão engraçado isso que um dia eu estava com a Carol e eu estava falando exatamente sobre isso que nós falamos aqui, e a gente estava na fila para comprar um lanche. E aí eu virei para ela e falei, quer ver? Virei para a moça do caixa e falei bem assim, moça, em quem você vai votar? Do nada, sabe assim, parei, virei, falei, quem você vai votar? Ela, claro que é no Lula, né? Eu sou funcionário. Então, assim, eles mesmos tomaram o partido disso, sabe? Não, o Lula é dos funcionários, é da galera que classe mais popular, menos favorecida, e o Bolsonaro não, é da elite, é do meu patrão. Então criou-se, sabe, duas vertentes ali. E não é verdade, né? Imagina se for dividir por isso, nós estamos fodidos, só uma classe sempre vai ser favorecida. Sim. E os do meio, onde que fica? Uma pessoa do meu convívio, ele falou assim, cara, eu vou votar no PT porque eu sou pobre. Aí eu falei assim, cara, como assim? Não é sobre isso. Né? Não é sobre isso. Primeiro, que você não é pobre coisa nenhuma. Segundo, mesmo que fosse, tá errado você pensar dessa forma. Mas você viu como foi implantado na cabeça, no inconsciente das pessoas? Sim. Não faz sentido nenhum, cara, nenhum. Porque, na verdade, o presidente ele tem que ser o que vai apoiar todas as classes e fazer todas darem certo. Mas não, agora a gente tem um que é de um lado e outro do outro. Então vamos fazer assim: fica um ano, o outro fica outro ano, porque daí a gente faz o balanceamento. Cara, até porque, vamos lá, teve o governo do PT, foi um governo, eu não estou falando que beneficiou a todos, mas assim, todas as ações prejudicaram ou favoreceram todo mundo. No governo Bolsonaro, as ações que foram feitas prejudicaram ou favoreceram todo mundo, né, de uma forma diferente.
No próximo governo vai ser a mesma coisa. O que o Lula fizer, o que a equipe econômica, o ministro da Fazenda dele, que até hoje não foi anunciado oficialmente, fizer, vai afetar diretamente todo mundo. Né? Cabe a você fazer um planejamento, cabe a você decidir o que você vai fazer com o seu negócio, o que você vai fazer na sua vida pessoal, já que isso vai te afetar positivamente ou negativamente. Tem uma mulher que eu sigo que é muito boa, ela fala muito sempre sobre empreendedorismo e vida pessoal também, e ela fala bem assim: trabalhe tanto ao ponto de não precisar saber quem vai ser o próximo presidente. Que é tipo, foda-se o que vai acontecer, eu vou trabalhar um ponto que não vai mudar nada, entendeu? Eu vou chegar a um lugar que... E eu acho que essa tem que ser a nossa visão, sabe? Como profissional, como aonde a gente quer chegar, como dono de empresa, como gestor de empresa. É essa, cara. É chegar no próximo ano, e se for Lula, se for Bolsonaro, nada vai mudar onde eu quero chegar, né? Aí entra o que você falou, às vezes vai ser mais difícil, mas e aí? Foda-se, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. O meu pensamento é muito esse, sabe? Tipo, cara, não vai. A gente não tem condições nenhuma de ser uma Venezuela da vida, como todo mundo fala, né? É só você estudar um pouquinho que você vai entender que, que não tem como. Mas beleza, então, tirando isso, já que a gente não vai virar Venezuela, cara, eu acredito Com certeza. que um bom planejamento aí. E uma coisa só, uma coisa que eu estava pensando é. Só um pouquinho. Pode passar. Oxi. Depois o Dudu corta essa parte aí. Tá. Uma coisa que eu estava pensando é que agora é hora da gente começar a planejar 2023, né? Agora, antes de entrar, é já colocar na ponta da minha empresa o que eu quero, quais vai ser as campanhas que eu vou trabalhar, quem que eu vou trazer para chegar nesses números, de que forma eu vou chegar. Então, eu acho que até falando de finanças, falando de organização, falando de investimento, né? Agora é a hora, deixar para depois, aí é só mais um ano que vai passar. Sim, você tem que se planejar exatamente antes, você tem que... O planejamento ele tem que vir antes do acontecimento, né? Sim. Não é o que aconteceu na pandemia, que foi uma coisa que, óbvio, pegou todo mundo de surpresa, que a gente viu como que era difícil você fazer um planejamento no meio do caos e sem saber o que ia acontecer depois desse caos, se o caos ia passar ou não. Então, quanto antes... então, como se planeja para uma pandemia? É impossível, realmente, para uma pandemia da proporção que foi, é impossível. Só que, será que não dá para fazer um fluxo de caixa onde o teu capital de giro cubra 6 meses de despesa? Será que não existe? Será que o Dia dos Pais muda todos os anos? O Dia das Mães, o Natal? Ou é uma coisa que já existe naquela data? E eu vou te falar, Sol, eu conheço muitas pessoas, donas de empresa, até clientes meus que falaram, até uns números que nós estávamos analisando de um cliente nosso daqui, que no ano da pandemia foi o ano que mais se vendeu desse meu cliente. Por quê? Porque ele inovou, porque a forma de atendimento dele era adequada ao Covid, porque ele passou as coisas para o digital para chegar até as pessoas, enfim. Aproveitou-se da oportunidade de forma de ganhar dinheiro, tanto que esse ano ele não vai conseguir bater os números que ele fez na pandemia. Olha que loucura. Eu tenho um cliente que eu vou apresentar o relatório final para ele semana que vem, e esse relatório nós já sabemos desde abril que não vai se bater o faturamento do ano de 2020. E aí você falou, mas e a pandemia? Tá, mas né, você mesmo viu tanto de empresa que fechou, que faliu, gente que foi mandada embora. Enquanto isso, gente, acelerou o passo e foi ganhar dinheiro. Né? A vida continua, né, Jaque? A verdade é essa. Aí vai muito de quem está por trás de fazer acontecer, né? Da estratégia usada. Olha, temos um convidado aí também. Um convidado especial. Agora ela faz parte aqui.
Jaque, então o seu convidado deve estar demandando tempo de você aí, falando, ó, já deu, estou precisando de atenção. Chega dessa conversinha aí. Vamos trabalhar, vamos produzir, vamos fazer o planejamento para 2023. Então, precisamos. Muito obrigado, tá, pela tua disponibilidade. É sempre muito difícil falar com você, mas todas as vezes que é possível falar com você é muito gratificante, tá? Eu peço desculpas do cenário não estar aqui adequado, como nós fizemos com outros convidados. Conforme eu relatei no início, eu relatei durante, preciso relatar no final, nós estamos tendo vários, não só a Fix Investimento, mas nós estamos tendo vários problemas aqui na nossa cidade por conta das constantes chuvas, né? Então, estamos em reforma, em manutenção, tá? Peço desculpas, mas eu acho que o conteúdo foi entregue, né? Foi muito esclarecedor tudo o que você falou. E como eu faço com todos os convidados, antes de você se despedir, por favor, aonde que a gente encontra a Jaque Nunes? Como que a gente contrata a Jaqueline Nunes? Tá? Deixe seu recado aí. Então, hoje a gente atende várias empresas, vários segmentos, né? Não sou uma agência e nem sou eu uma agência inteira, muito pelo contrário, eu trabalho com vários profissionais de todo lugar do Brasil, profissionais de São Paulo, profissionais de Curitiba, profissionais de Rondonópolis, de Cuiabá. Então, a gente tem um leque para atender desde uma campanha pequena até uma campanha grande, depende do que e de que forma. Então, isso tudo hoje a gente consegue organizar, sabe? Jaque, eu queria que você me atendesse, mas é uma empresa pequena. Então, vamos lá. Quem que eu vou colocar nesse time para te atender, visando aonde nós queremos chegar e o que nós podemos gastar? Ou não, Jaque, eu tenho uma campanha gigantesca, e desde de TV, rádio, a gente faz também. A gente tem todo um arsenal de pessoas que está no mercado aí acelerado. Porém, não tenho uma agência e continuo não querendo ter uma agência, gosto de trabalhar assim, né? Então, tanto pelo telefone, tanto pelo meu Instagram, eu trabalho muito pelo Instagram, que é o Jaque Nunes, 2S no final e com K só, né? Então, chamar ali, a gente conversa, conta uma mentira, conta uma verdade e vai embora. Porque você começou com Jaque Nunes Produções, né? O Jaque Nunes Produção é uma outra empresa, né? Que é o de eventos, que é os stand-ups que nós fazemos. Agora a gente está expandindo para atender não só Rondonópolis, mas Cuiabá, Primavera. Já fizemos Primavera, o próximo agora é Cuiabá e Primavera também, Rondonópolis. Então, o Jaque Nunes é para isso, é para produção de eventos. A gente quer começar a produzir aí palestra, trazer eventos para empresas mesmo, sabe, que precisa de um determinado assunto. A gente está montando um planejamento disso também. Então, se o cara procurar hoje e falar, preciso de uma palestra motivacional de venda, hoje a gente já tem esse produto aí para oferecer. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez, tá? Pela sua Eu que agradeço. E pelo seu conteúdo. Fiquei honrada em receber o convite e gosto demais de você, da empresa, e acredito. E é um cara que eu confio de olho fechado, né? As nossas negociações estão aí para isso. Então, conte sempre com a gente aqui no que precisar. Muito obrigado, Jaque. Um beijo grande, viu? Beijo, tchau, tchau. Tchau.